A princípio, a ideia do Cervezitas era ser um delivery de bebidas. Tive essa vontade, mas vocês já tiveram vontade de desistir? Bebê, né? O dinheiro do Cervezitas é do Cervezitas, não é meu, não é de Dri, é do Cervezitas. E a gente recebe igual um funcionário, a gente recebe salário. Hoje eu vou te contar coisas que você não sabe sobre os Cervezitas. E para esse bate-papo, eu chamei uma das sócias aqui desse empreendimento babadeiro que tem aqui em Carutapera, que é a Jace. E antes dela falar alguma coisa para vocês, eu vou me apresentar. Eu sou Deilane Lacerda, sou especialista em neurociência aplicada a negócios, e eu tive essa ideia de convidar a Jace justamente por todo o ambiente que traz muitas ativações cerebrais no consumidor, e é por isso que ele tem tanta vontade de vir para cá, é por isso que ativa tantas emoções positivas no público-alvo, e a gente vai falar sobre isso e sobre muitas outras coisas com ela agora. Eu sou a Jace, e quando surgiu a oportunidade de falar um pouco dos Cervezitas, eu não hesitei, porque a gente precisa contar um pouco sobre os Cervezitas, e a gente sabe que já tem muita curiosidade nas pessoas para saber mais sobre a nossa história, sobre como a gente começou e um pouquinho sobre os nossos segredos também. Muita gente mandou pergunta, depois a gente vai falar sobre quem foi que ganhou e tudo mais. Mas antes vamos começar aqui com algumas perguntas que eu separei para ti. Eu quero saber primeiro como surgiu essa ideia dos Cervezitas, de onde foi que saiu o nome, conta essa história aqui para nós. Essa pergunta é interessante porque eu acredito que é uma das maiores dúvidas das pessoas é como surgiu o nome Cervezitas. A princípio, a ideia do Cervezitas era ser um delivery de bebidas, por isso Cervezitas. E a gente ia no bar, aí a gente falava assim, garçom, tem pitu? Mentira. Garçom, traz uma cervezita. E aí o nome grudou, e aí por isso que a gente deixou. Mas a princípio era para ser um delivery de bebidas. Depois de um tempo a gente percebeu que não ia dar muito certo. Porque o público daqui de Carutapera, eles não são muito de consumir em casa, eles gostam de sair. Eu acho que pela falta de lugares para sair aqui em Carutapera, eles preferem ir para bares. Também teve a questão da pandemia, né? Que estava saindo ali da pandemia já. A gente começou em 2023. Ah, então já tinha saído. Já tinha então saído. Realmente as pessoas queriam sair. Inclusive, acho que as pessoas não sabem, mas a gente existe desde 2023. A gente só vai aparecer no mapa de Carutapera em janeiro desse ano. Então, continuando. Vocês tiveram a ideia, viu que não foi muito para frente. Como foi essa ideia do investimento, poxa, a gente investiu, não deu certo. Como é que estava a cabeça? O Harvey, ele fala que a gente tem que seguir tipo um corredor. A gente vai visualizar uma ideia e a gente segue. E as portas que forem se abrindo no caminho, a gente entra. E a porta que se abriu pra gente foi a dos pastéis. E aí a gente foi e seguiu. E hoje, o Cervezitas, que começou com a ideia de ser um delivery de bebidas, é o que é. Ganhou essa proporção. Sim. E quando vocês tiveram essa questão de transacionar para um outro produto, foi a ideia do pastel? Da onde veio a ideia de já começar com pastel? Porque era mais fácil pra gente. A gente tem um pai de Dri, que não sei se vocês conhecem, ele é o seu Zeca, lá do pastel, e já tinha o produto em casa, a gente já tinha massa, e a gente começou inclusive na casa dela, com a cozinha deles lá, fogão deles e até a frigideira deles. Óleo também, até o óleo era dele. A gente começou com nada. Dinheiro, só com nada. A gente só foi. A gente só foi na fé e na vontade. Eu lembro que quando eu consumia os pastéis, já vinha numa embalagenzinha bonitinha. Você já tinha essa preocupação de entregar uma experiência para o cliente? Sim. Como a gente não tinha muitas opções, a gente tinha que entregar o máximo que a gente conseguia. Na época, a gente colocava na embalagem de plásticozinho. Era bem interessante, bem bonitinha. Tinha até adesivo. Sim, isso é bom, assim, quando você pensar no detalhe, é o que faz a diferença depois no produto. Porque ninguém gosta de comprar um produto mal embalado. Realmente faz muita diferença. A apresentação faz muita diferença. Porque diferença. O ser humano, ele é visual. Ele compra primeiro pelos olhos e depois que ele vai consumir. Vocês viram que o pastel estava dando certo, e aí como foi o restante? Junto com o pastel, a gente lançou tábuas de frios. Só que era inviável porque a gente tem escassez de produtos aqui em Carutapera. Além da escassez de produtos, a gente tinha a parte de armazenamento, que era muito difícil, estragava muito rápido as coisas. Aí a gente viu que não daria muito certo. Aí veio a ideia dos mini hambúrgueres, porque a gente seria hambúrguer,
Só que aí, como já tem hambúrguer e a gente sempre teve essa proposta de mudar um pouco, de ser diferente do que já existe em Carutapera, aí a gente criou os combinhos de mini burger. Quando foi que surgiu a ideia de vamos para o espaço físico, porque aqui o delivery já está num ponto onde a gente já pode fazer isso? Na verdade, a ideia do ponto físico era desde o começo, a gente já queria começar no físico, só que a gente não tinha dinheiro. E aí o que a gente fez foi trabalhar no delivery, juntar todo o dinheiro que a gente tinha para poder abrir o físico. E aí a gente ficou mais de um ano só juntando dinheiro. E ainda não foi suficiente, porque nós, para entrar no físico com o tanto de produtos que a gente tem, para ter o tanto de materiais que a gente tem, é dinheiro. Quando a gente abriu o físico lá no São Benedito, a gente abriu mais no improviso mesmo. Inclusive, o ainda tinha aquela sensação de, tipo, acho que ainda não é hora. A gente ainda não tá pronta. Um dia, à noite, eu fiz um fly e mandei pros nossos amigos e falei assim, vai ter o open house do Cervezita, a gente vai abrir físico. E falei pra Dri, a gente vai abrir físico, porque se a gente fosse deixar, esperar o momento certo, ele nunca ia chegar. Então foi totalmente no sopetão, vamos fazer aqui. Emoção. Me deu vontade de ver uma luz assim, me tocou, eu vou abrir. Vocês tiveram que mudar. Como foi essa transição ali para vocês? Foi um baque ou vocês já esperavam sair de lá? Porque o ambiente de lá também era muito legal. Na verdade, a gente tinha muitos planos para lá. Começou a ter divergência entre os donos. Não teve nada a ver com Cervezita, só entre os donos. Só que aí, tipo, a energia já foi ficando diferente. E antes que chegasse a ser um problema, a gente resolveu sair. Veio a ideia, porque aqui, naquele ponto ali do lado, era o Pasteleto, não sei se tu lembra. Sim, lembro. E aí, eu falei assim, tem aquele lugar, não tá alugado, vou lá ver. Aí a gente veio, deu uma olhada, aí eu falei assim, mano, aqui não dá, é muito pequeno pra estrutura que a gente tem. Aí já deu um mini desespero, porque, tipo, a gente tem que sair de lá e aí tem muita coisa, a gente vai meter esse tanto de coisa. Aí já tava até pensando em voltar pro delivery, só pra não parar. Só que aí nessa de pensando, eu vim entrando ali, tem uma porta que dá acesso a essa parte interna daqui, porque essa parte aqui é a nossa cozinha. E aí dá acesso pra cá, que eu fui saindo nessa porta e fui embora pra cá pro quintal. Comecei a visualizar o que era possível aqui. E aí eu, olhei pra Adri e falei, amiga, ela já me conhece, muito tempo de amizade, e ela, assim, aí eu liguei pro dono e falei assim, a gente não quer mais o ponto, a gente quer a casa inteira. Sabe que tu falou muito importante isso, porque a maioria das pessoas, elas não visualizam o negócio delas. Então, vocês conseguiram ainda trazer a mesma estrutura, o mesmo layout, a mesma identidade visual dos Cervezitas de lá pra cá, porque estava muito plantado na cabeça de vocês qual era o público que vocês queriam atingir, qual era a experiência que vocês queriam passar para o cliente, né? A identidade dos Cervezitas é essa. A gente quer passar essa sensação de calma, do cliente se sentir acolhido aqui. Tirou inspiração do local, de algum lugar, do Pinterest, vídeo de YouTube, alguém que tu segue? Quem foi? A gente tem uma vantagem que a gente é muito criativa. Ter frequentado lugares em Brasília que tinha vibe parecida, a gente já tinha essa vontade de ter lugares mais calmos em Carutapera. Eu não queria isso de bar, de ter que elevar o volume da voz para outra pessoa te entender, e a gente quis trazer isso para cá. E o que combinava com essa paz era esse ambiente mais com árvores, pedrinhas. Lá no São Benedito tinha árvores, aqui a gente tem mais plantas. Inclusive, as nossas plantas todas foram doações. Olha que legal, muito bom, muito bom. Em relação às músicas, vocês que escolhem a playlist também, porque eu também percebo que as músicas têm essa ideia também junto com o ambiente, ela casa junto com o ambiente. Você não chega aqui e tá tocando um pagodão, funkão, não. Você chega nem um rock, você tá sempre tocando ali um MPB, umas músicas mais tranquilas. Tem um pagode mais suave. Normalmente pagode é só final de semana. É mais mental também, né? Pra fazer o cliente beber um pouco mais. E a música, inclusive, tá muito aliada ali com neurociência, porque ela calma a mente da gente. Uhum. Então, quanto mais calmo o seu cérebro está, mais confortável você fica, e é claro que você permanece ali no local por mais tempo. Ou seja, tem esse ar de agradabilidade. E sobre os produtos, assim, depois que veio o pão, o famoso pão aqui de vocês que parece com o Subway, todo mundo fala isso, até eu mesmo, quando falaram pra mim, elas estão agora com um novo produto, estão fazendo sanduíche e o pão parece do Subway. Eu juro pra vocês que eu disse, não, então eu vou lá porque eu sou fã do Subway. E como foi? Foi proposital? Foi uma ideia que vocês tinham? Como foi que
foi intencional e também veio de uma necessidade. Porque quando a gente lançou o sanduíche, a gente usava aquele tradicional bengala. A gente ia na padaria um dia e o pão tava muito fino. Aí a gente ia no outro e tava muito grosso. Então não tinha essa... E o cliente nota, né? Eles não tinham padrão. Surgiu a necessidade da gente criar o pão. E como o Dri já tem essa vivência da família que é de padeiros, o pai dela já foi padeiro e ela já sabe mais ou menos para onde ia, ela falou, não, pode deixar comigo. Aí ela assumiu toda a responsabilidade e criou o pão que a gente tem hoje do sanduíche. Inclusive o do mini australiano também é ela que faz. Já o outro, o hamburguinho... Do pão de leite a gente terceiriza. Consegue casar com o gosto do cliente. Percebe como isso é muito legal? Porque vocês conseguem transferir a experiência de vocês para o cliente também gostar disso, né? É uma coisa que eu sempre falo, que tipo, a gente tem que fazer o simples, só que o simples bem feito. A gente não tenta colocar muito ingrediente, porque às vezes a gente vai em alguns lugares que tem um X tudo, por exemplo. Tem muita coisa, tu não consegue sentir o gosto de tudo. Então a gente tenta deixar o mais simples possível, o menos quantidade de ingredientes e tentar harmonizar tudo. Minimalista, né? Sim. E as inspirações do cardápio, como foi? Como vocês têm tido essas ideias para fazer o croissant, a tapioca, o café gelado? De onde sai? Alguns são inspirações mesmo de lugares que a gente já foi, principalmente em Brasília, que a gente tinha muitas opções de lugar para ir. E eu sempre gostei muito eu trabalhava muito em Brasília, então o tempo que eu tinha de folga era, como eu sou taurina, era para comer. Então eu saía para comer, eu visitava muito lugar e eu sempre gostei de reproduzir em casa quando eu ia nos lugares. E eu aproveitei isso para trazer tudo pro cardápio dos Cervezitas. Então, tipo, algumas coisas são inspirações de lugares, outras coisas são, tipo, de momento. Por exemplo, o sanduíche de picanha. Era uma tarde que eu tava aqui com as meninas e aí a gente tava comendo picanha com açaí. Daí veio a ideia do sanduíche de picanha. Que é um sucesso, né? É o mais pedido atualmente. O franguito é de um hambúrguer de frango empanado que tinha lá no Frango no Pote, que eu amava, que eu comia sempre. E o mini australiano, Dri que queria alguma coisa que combinasse com o pão australiano. E aí a gente foi e pensou na redução de bacon com abacaxi. E casou muito, funcionou muito. E aí virou a identidade dos Cervezitas, que a gente tem essa proposta de trazer coisas diferentes. A gente quer realmente trazer coisas novas para a população de Carutapera, para eles provarem, para eles saberem como é provar algo lá de fora, não Sim. só o que já tem aqui. A gente sempre tem. Por isso que sempre no cardápio vai ter alguma coisa nova, porque a gente é criativo. Sim, e até tu chegou a comentar comigo que é por isso que o cardápio é de papel, não tem plastificação, não tem nada. Porque vez ou outra surge uma ideia e vamos incluir. O nosso cardápio não é só estética. Que casa com a estética também. Casa muito. Mas ele é proposital no papel para eu conseguir fazer alterações. Porque eu tenho muita criatividade em relação à comida. Então, às vezes eu tô comendo alguma coisa, eu tô assistindo alguma coisa, e aí vem uma ideia. E aí eu quero testar. Então, direto a gente tá testando coisa aqui. Nem tudo vai pro cardápio. Dri tem um papel muito forte de me frear nesse sentido, porque senão esse cardápio seria 3 folhas. Então... excesso de opção faz com que o cliente não peça nada. Então, exatamente. E aí, por isso que a gente testa muito, a gente vê o que combina, o que vai facilitar, porque a gente tem toda a logística da cozinha também, tem que ver o que vai funcionar para armazenamento, para facilitar na hora de preparar, para não demorar muito. Então tem todos esses testes, não é só ficou gostoso, vai pro cardápio. Não, para ver se vai funcionar, porque senão não dá para ir. Em relação aos drinks, tu já foi barman? Porque os teus drinks são muito bons. Ou tu, aprendi aqui também, vou colocar. Sou autodidata. Aprendi no YouTube. Eu trabalhei em um bar de queijos em Brasília. E lá eu ficava numa parte totalmente diferente. Inclusive, eu ficava até 6 horas da tarde e os drinks começavam a ser vendidos mais à noite. Mas eu sempre ficava ali de olho. Sempre que, o Ieros, que trabalhava no bar, ele sempre estava lá fazendo drink, eu ficava lá de olho. Aí nessas eu aprendi a base. Nessa de aprender a base, o resto é só paladar. Nessa época eu aproveitei que o dono de lá, ele fez um curso de harmonização com o pessoal que era dos drinks e com os garçons. E eu ficava só na parte de queijo, eu só vendia queijo. Aí eu falei, não, quero participar.
Aí eu fui, participei e nisso, tipo, eu dei uma aprimorada no paladar. Nossa, que legal, muito bom. E são ótimos. A soda também veio desse curso aí, ou foi uma variação que tu inventou? Não, a soda é porque eu era viciada em soda em Brasília. Todo lugar que tinha soda eu pedia pra experimentar. Aí, tipo, eu tava até me tornando sommelier de soda. Em relação às pessoas, porque Tá. quando vocês abriram o Cervezitas no físico, teve a necessidade de contratação. E eu, assim, que eu já contratei também, hoje eu trabalho só com terceirização, mas eu sei que contratar alguém é lidar com duas coisas ao mesmo tempo, tanto no sentido da empresa em si, como também em relação à relação interpessoal de você com a outra pessoa. Como é essa relação? Como é que vocês lidam com essa questão? Sinceramente, de começo foi meio complicado, porque como a gente estava começando, a gente não tinha muita experiência, a gente resolveu trazer gente que era próxima, porque achou que ia facilitar. Só que essas pessoas que já eram próximas da gente, elas já tinham uma visão diferente da gente, principalmente minha, porque o que eu sou fora do Cervezitas é muito diferente do que eu sou dentro do Cervezitas. Aqui dentro do Cervezitas eu sou um pouco mais exigente, digamos que eu sou a chefe mais chata. Dri, ela é mais de observar, aí depois ela vem e fala comigo pra gente conversar com a pessoa. Se eu vejo alguma coisa que já me incomoda, aí eu já chamo de cantinho, já falo na hora. E aí, isso, para algumas pessoas que já me conheciam de fora, e normalmente eram amigos, que eu ia em festinhas, então, tipo, já tinha outra visão e confundiu muito eles, porque eles não sabiam como era já esse profissional. Aí, atualmente, a gente opta por contratar gente que a gente não conhece tanto. E aí se tem menos cobrança também, né? É. Porque quando você conhece alguém, ela tem uma expectativa sobre você. E às vezes uma questão aqui ou outra ali faz com que o termômetro da amizade, né, daquele meio já vai diminuindo. Levam então, pro pessoal. Levam ou não, levam pro pessoal. Realmente, infelizmente é bem complicado. E em relação à sociedade em si, eu particularmente eu tenho sócia também. Os meus amigos mesmo falaram para mim que eu tinha muita sorte porque a gente morava longe, porque eles tiveram experiências com sócios que não deram certo também, né, claro. E aí ele falou, nossa, mas tem muita sorte porque ela mora longe e ela também é um oposto complementar teu, porque você tem essa visão, ela tem outra, mas vocês se complementam. Contigo e a Adri também, assim, vocês se complementam, como é que é? Sim, eu sou mais emoção, Dri é razão. Tipo, o Dri acaba me freando em algumas coisas, porque é necessário. Porque senão, se eu me empolgo, ninguém quer ver eu empolgada. Eu empolgada, eu não paro. Eu tenho que estar me movimentando o tempo todo. Dri funciona com essa parte, pra ela, tipo, deixar as coisas mais calmas aqui dentro do Cervezitas. E a gente se conhece há muito tempo, a gente se conhece desde 2008. A gente é amiga desde 2008, então funciona muito porque a gente já se conhece muito bem. Às vezes a gente não precisa ter uma certa comunicação mais básica porque a gente já sabe o que a outra ia pensar. Então facilita muito nesse sentido. Ter um sócio também é um caminho menos solitário, apesar de que é claro que a gente sente ali, emocionalmente falando, a gente sente o impacto do negócio. Eu particularmente já senti várias vezes. Ter um sócio também não é uma muleta, não queria jogar essa palavra, mas é algo muito bom, porque você não tem que sentir tudo sozinho, acho que é mais ou menos isso. A gente divide o peso, né? Divide o peso e realmente é algo que uma precisa da outra, mesmo sendo diferente, tudo. Não sei se vocês têm isso, mas nós, eu e Jainara, temos um dia no mês para bater ponto, para conversar, e aí é o momento que eu pergunto para ela se está tudo bem. Já teve casos de cliente meio que não ser muito legal com ela, e aí ela sentiu um peso maior, e aí eu tô lá, não, relaxa, isso é uma coisa dele, dessa pessoa, não leva para você. E aí tem esse apoio psicológico. Vocês também fazem isso, de ter um dia para isso ou não? Não, acho que não tem muito essa necessidade, porque no teu caso, como tu falou, é virtual, né? É. A gente não, a gente convive todo dia, menos na quarta-feira, que a gente não se vê. Mas do resto, a gente se vê todos os dias. E a gente se conhece há muito tempo. Então não tem essa necessidade da gente chegar. Então surge uma demanda, a gente já tenta resolver ela na hora, porque a gente tá ali perto. Não tem por que procrastinar isso se a gente tá pertinho uma da outra e consegue resolver. E é bom que vocês são bem ativas as duas, né? Porque às vezes tem sociedade que uma pessoa faz mais, a outra faz menos, e aí sempre surge um problema, alguém vai ter que ir lá primeiro, não comenta nada, e fica sempre uma sobrecarga para um só. E como a gente já se entende há bastante tempo,
tem muita coisa que eu não preciso mais comunicar para ela e ela não precisa mais comunicar, porque tipo é coisa que dá para resolver sem precisar avisar, sabe? Sim. Aí só depois, isso aqui tá feito. Só. Não precisa tipo, surgiu esse problema. Se a gente já consegue resolver, a gente já resolve sem precisar preocupar a outra em relação a isso. Vamos pegar o gancho agora em relação ao financeiro. Como é que vocês fazem a medição, né, de quanto é que tá tendo custo, quais são as receitas, pagamentos, como é que é feito? Os meninos a gente paga semanalmente. O fornecedor surgiu a necessidade, a gente já vai pagando na hora, com exceção de bebidas. Bebida a gente tem uma semana para pagar. Mas de resto, a gente já paga na hora. Fechamento de caixa todo dia, a gente faz no dia seguinte. Aí é com o chat GPT. Eu mando tudo pra... E ela me ajuda muito em relação a isso. Eu mando pra ele quanto a gente fez, quanto a gente teve de despesa, aí faz todos os cálculos. Aí, se eu mandar uma mensagem pra ela agora, me fala quanto eu vendi em tal mês, ela manda certinho. Nossa, eu tenho também o meu registro com IA, que é o do meu assistente financeiro, que eu falo pelo WhatsApp. É um pouco parecido, só que tem um outro, aí eu mando tudo pelo WhatsApp e depois eu tenho acesso aos gráficos, às categorias de quanto estou gastando mais, quanto estou gastando menos, tanto do escritório como o meu. E aí eu tenho essa facilidade também com IA. Eu hoje gosto mais da IA, mas eu também uso papel. Vocês também usam papel? A gente tem as comandas, né? Os pedidos são feitos nas comandas. Então, a princípio, é tudo no papel, depois que eu passo para IA. Sim. No meu caso, não. Já vou mandando e depois eu só faço o papel. O meu, no caso, foi recente também. Tá com 1 mês, 2 meses que eu estou usando agora o Finacash. Mas é algo que eu estou me adaptando também, porque às vezes até eu esqueço de ir lá. Mas é um hábito que a gente tem que construir, igual você fez com o ChatGPT, né? Voltando em relação aos lucros, como é que vocês dividem lucro? Como é que tem sido o reinvestimento? Como é essa mentalidade financeira dentro do negócio? Atualmente, o dinheiro dos Cervezitas é dos Cervezitas. Não é meu, não é de Dri, é dos Cervezitas. E a gente recebe igual um funcionário, a gente recebe salário. Porque todo dinheiro, todo lucro é usado para reinvestir. Tem algumas pessoas que falam assim, nossa, vocês cresceram muito em pouco tempo, estão vendendo droga e tal. Mas não, é porque tudo que entra a gente reinveste. E às vezes a gente pesa até a mão em reinvestir, porque, por exemplo, mês passado, a gente ficou no negativo porque a gente investiu mais do que a gente faturou. Não é porque a gente vendeu pouco, é porque a gente investiu muito. A Dri não conseguiu frear. Não, quando ela viu. já tava muito longe. O que tu fez? Nossa, mas assim, ter essa mentalidade de segurar o dinheiro, de tirar um salário, eu vou dizer que é para poucos, porque eu mesmo faço consultoria financeira e os meus clientes, eu fico, meu Deus, o que você tá fazendo? Mistura tudo, né? São poucos aqui. Mistura muito, não tem controle, já começa daí, né? Não anota nem no caderno, eu já brigo logo, compro o caderno. Porque às vezes eles também não têm muita familiaridade com o celular, enfim, com IA, e tá tudo bem, cada um no seu tempo. Eu entendo, eles não, mas use o caderno, você sabe anotar, não sabe? Aí sei, pois então vamos anotar. Aí a partir disso a gente vai tendo mais clareza de decisões para tomar, que é super importante. Mas além disso, tem um comportamento. Porque vocês, por exemplo, são 2 mulheres jovens, vontade de se divertir, de ir pra festa, de beber, de viajar, e vocês conseguem conter isso em nome do objetivo como um todo, né? Que é fazer os Cervezitas crescer. Esse primeiro ano a gente decidiu isso, só reinvestir. Eu moro com meus pais, Dri também mora com os pais dela, então a gente tem esse apoio. E aí fica mais fácil pra gente conseguir. Eu sei que tem muita gente que não tem esse apoio que a gente teve, a gente tem sorte nesse sentido. Então, para algumas pessoas, começar é mais difícil, mas para a gente também teve coisas que enfrentar. Então, é se ajustar ao que dá. Mas não deixar de reinvestir e não deixar de separar pro caixa de emergência, porque ter uma reserva de emergência é importante também. Ainda assim, é algo muito diferente da maioria das pessoas. Porque é difícil as pessoas se controlarem emocionalmente para não tirar mais dinheiro ali do caixa, sabe? Eu vejo muito isso. Tanto é que eu sempre falo que nas minhas consultorias eu não trato a questão do dinheiro em si, de quanto é que entra, quanto está saindo. Isso é só uma ferramenta para ter clareza. O que eu trato mesmo ali dentro das consultorias é as emoções das pessoas. Por que elas estão gastando tanto? Por que elas querem tanto comprar algo muito mais caro do que elas realmente precisam?
tratar isso no sentido comportamental do jeito que vocês fazem é para poucos. E é por isso que tem tido tanto sucesso assim. Então, se as pessoas pudessem, na verdade agora elas vão estar sabendo que o que elas têm que fazer é também se comportar financeiramente de uma forma mais contida para chegar no objetivo que elas querem. É isso? Sim, porque tipo, a gente tem que ter em mente que a gente tem um objetivo e enfrentar o processo faz parte. O importante é onde vai chegar. Aquele processo ali a gente tem que ir lidando mesmo. E a escolha diária. Às vezes tu não precisa de um lanche se tu tem comida em casa. Às vezes tu não precisa de uma roupa nova. Ou do iPhone novo. Do iPhone. Eu nem iPhone eu tenho. Eu não tenho iPhone. E tá tudo bem também, tá tudo bem. Certo. Porque ele atende minhas necessidades. Sim, tá tudo bem. E meu objetivo é maior do que um iPhone. No momento. O iPhone também é um certo pertencimento social. Não dizendo que o aparelho não é bom, porque é ótimo. Hoje eu tenho um iPhone porque ele também é para o meu profissional. Mas se não fosse isso, eu também daria com qualquer celular. Mas hoje ele também é parte do investimento do meu trabalho. Tem situações e situações que a gente pode estar ponderando, né? Em relação aos preços, eu falo disso porque no meu workshop mesmo, muita gente falou sobre eu tenho dificuldade em precificar, em achar que estou cobrando muito, enfim. Como é para vocês, tanto o sentido mental do preço, em dar preço e aguentar um comentário de achei caro, e também o lado técnico, que é você saber calcular o preço de produção e passar por um valor onde você também tem lucro. Como é que é feito isso? A gente faz todo o cálculo de quanto a gente gastou para produzir aquilo. A gente coloca 20% a mais, que é do que a gente gasta, que são gastos que são consumo que a gente não consegue medir, tipo energia, gás, essas coisas. Sim, os variáveis. E aí a gente coloca o lucro em cima. A gente não tem muito isso de eu acho que não vai vender porque tá caro. Porque a gente sabe que a gente não oferece só o produto. Oferece um produto diferente, a gente oferece o ambiente, a gente oferece atendimento. É um combo que a gente oferece. Então a gente não tem muito disso, a gente nunca sofreu muito com isso, até porque a gente tenta deixar o mais barato possível. Eu tenho noção de que a média salarial de Carutapera é R$600. Não é todo mundo que vai conseguir vir aqui todo final de semana e trazer a família. Então a gente tem opções mais baratas, a gente tem opções que são mais caras, mas cabe tudo no bolso. É o feeling também de momento, né? De vocês entenderem que público vocês estão alcançando, porque isso também faz diferença. Vocês alcançam um público X, de renda X, que dá para fazer em determinados momentos esse tipo de comemoração, como tu fala, né? Vir aqui com a família e tudo. E também não deixar de lucrar. Vamos falar do mental também, é o sentido de merecimento, porque muita gente tem dificuldade em dar preço, porque tem dificuldade em reconhecer o próprio trabalho, em reconhecer o que passa para o cliente, sabia? Eu tive muito caso disso, de o preço tá ok, mas a pessoa sempre com aquele sentimento de inferioridade, de eu não posso cobrar tanto porque se torna muito caro, e aí, mas isso tudo, voltando ali no interior, é o merecimento que a pessoa não tem, ela pensa que ela não tem valor. Eu nunca ela tive isso, sabia? Até na hora de oferecer, ela já fala assim, é tanto, mas se tu não quiser... Aí já faz o desconto, só vive fazendo desconto, que é um problema. Eu, por exemplo, eu comecei sem olhar, eu olhei a concorrência uma vez, que foi para saber assim, mais ou menos como era a média de preço. Depois disso, eu me garanti. Eu disse, eu faço um ótimo trabalho, eu sou muito responsável, eu entrego tudo no tempo certo, eu tenho essa empatia com o cliente chega aqui, às vezes, para baixo e sai com a energia aqui, porque eu sou muito positiva. Então ele chega lá acabando o mundo dele e eu tô aqui, ó. E aí, pra mim, isso também foi encontrar meu valor de, eu cobro justo. Eu acredito que vocês também têm muito essa visão. Sim. Mudando aqui para outro assunto, em relação ao marketing, como surgem as ideias, como vocês tentam se manter na mídia no sentido de na mente das pessoas? Eu acredito que quanto mais a gente é visto, melhor. Então é por isso que o máximo de influências que tem na cidade eu falo e eu peço para vir aqui. Então toda semana tem uma influência aqui, porque uma das poucas coisas que eu não sou boa é nessa da questão do marketing, porque o resto eu consigo me virar totalmente, mas nessa parte de marketing, de aparecer, de tá falando, e às vezes eu tô tão ocupada com outras coisas que isso fica de lado. Às vezes sai uma coisa tão bonitinha daqui e eu não consigo tirar uma foto.
porque a gente já está preocupada com outra coisa. Então, a gente passou isso para as influências. Às vez ou outra a gente lança uma coisa nova, a gente trabalha em cima disso, a gente pede para as meninas falar sobre. Nosso marketing está mais em cima de influências aqui mesmo, dentro do Cervezitas. Repetição no Instagram, que é um público de vocês também. O público de vocês está no Instagram. Tá. E sabe uma coisa que eu também acho muito interessante? É que vocês fazem muita antecipação, que é algo que as pessoas não têm muita noção, mas antecipar um produto faz com que gere mais desejo no consumidor. Eu acho isso interessantíssimo. Também foi proposital ou aconteceu e a gente viu que deu certo? Não, é proposital. É tipo coisa de estudo, porque é importante estudar também tudo que a gente vai fazer. Então a gente vai, pesquisa, vê o que funciona, e aí a gente costuma fazer isso. Tanto que, tipo, nos cardápios, vocês já viram, mas quando a gente tem lançamento, a gente faz um cartãozinho destaque do lançamento ali. Ele não vai direto pro cardápio. A gente testa ele dentro com a equipe e depois a gente testa ele com o cliente. Toda vez que tem lançamento, eu deixo ele num cartãozinho ali pra gente ver a aceitação do cliente. E depois que a gente coloca no cardápio. Mas antes ele fica bem ali, nítido, para quem pegar o cardápio, a primeira coisa que vê é o produto novo. Sabe uma coisa que é interessante falar também? É porque vocês não têm medo de investir, falo no sentido de dinheiro, no marketing. Porque muito empreendedor, eu falo porque eu já conversei com vários, eles têm muita dificuldade em fazer marketing, não só porque tem medo de falar do próprio produto, mas também de contratar uma blogueira, né, as meninas, as influencers, ou de colocar no Instagram de uma outra forma, contratar um filmmaker, enfim, tráfego pago, enfim. E você já vê diferente, né? Realmente o diferencial de vocês sempre está em investir em marketing também. A gente investe em tudo que for colocar o Cervezitas bem posicionado dentro da cidade. A gente não tem medo disso. Como eu falei, investimento é uma das nossas prioridades, porque a gente quer que o Cervezitas cresça. Onde a gente está agora não é onde a gente quer ficar, a gente quer mais. Então, investir é o que vai fazer a gente alcançar o que a gente quer. Aí vamos perguntar agora uma coisa mais profunda. Eu digo por mim, eu já tive essa vontade, mas vocês já tiveram vontade de desistir? Bebê, né? Quando foi que vocês tiveram vontade de desistir? Eu não tinha nem o físico quando a gente sentiu. Foi lá na casa do São Benedito, porque, como eu falei, eu chego no lugar e eu visualizo. E quando eu vi aquela casa, eu vi aquele quintal, eu vi aquele jambeiro, o portãozinho ali, eu já visualizei o Cervezitas inteiro ali. Só que eu esqueci da parte da casa que tinha 5 anos que não morava ninguém. Então, a gente tinha a fiação péssima, a gente não tinha nem água, tudo estava muito destruído lá. O teto, a gente teve que reconstruir parte do teto, então a gente investiu muito nisso. Como eu falei, a gente teve muito tempo que a gente ficou no delivery para poder abrir o físico. Então, parte do dinheiro que a gente tinha arrecadado do delivery, a gente arrumou aquela casa para continuar no delivery, porque investiu muito. E o pai de Dri, inclusive, ainda ajudou muita gente financeiramente, né, para arrumar lá. E aí foi quando Dri precisou viajar, uma época, para comprar alguma coisa pro pai dela. E aí eu fiquei sozinha. Aí a gente tinha um funcionário na época, que era o William, que fazia nossas entregas. Ela viajou e a energia tava muito ruim lá. Tipo, se a gente ligasse a chapa e a fritadeira ao mesmo tempo, não aguentava. Então a gente tinha que ligar uma coisa por vez. E nesse dia específico, o Dri não estava aqui, ela tinha viajado, e estava só eu e o William. Mesmo a gente desligando tudo, a energia não estava aguentando. Aí, tipo, eu falei, caramba, vamos para casa, William, não tem jeito. Nem vontade de responder o WhatsApp para falar para as pessoas, a gente não vai atender hoje, eu não tinha. Desanimei total. Eu só mandei uma mensagem pra Dri e falei assim, a energia não prestou mais. Eu não sou religiosa, mas aí eu fui e falei com Deus, falei assim, manda sinal, manda um aviso, manda uma sei placa, lá. Um outdoor. Avisa, faz alguma coisa. Fala se eu tô no caminho certo, porque se for hora de desistir, eu tenho que desistir agora que tá no começo e tal. No outro dia, eu abri o celular, tinha um monte de mensagem. Aí eu continuei não respondendo, porque eu ainda não tinha resolvido o problema. E tipo, eu tava desanimada, eu não ia responder mesmo. Na semana inteira era mensagem. E aí, tipo, fiquei pensando assim, cara, todo mundo gosta de Cervezitas. E, tipo, a gente não é nem físico e a gente faz falta desse jeito.
E não dá pra desistir assim. Aí eu fui atrás do cara pra arrumar, aí a gente achou um homem que fazia gambiarra. Aí o que ele fez? Ele tirou, foi o relógio lá do coisa e remendou tudo lá, tirou o relógio, a gente ainda passou 1 mês ou 2 meses sem pagar energia. E aí, pra mim, não teve sinal maior do que isso, porque o nosso problema era energia e a gente ficou 2 meses livres disso. Então, qual o sinal maior que isso? Aí, daí eu falei assim, não, agora é pra continuar. E fui. E desde esse dia nunca mais teve essa Nunca mais vontade. balancei, nunca mais. Tá igual a vara nada. verde, ela balança, mas ela Não, não nem cai. balança. Tá aqui em pé. Já que tu falou sobre isso de estar sempre em pé, mentalidade, né? Tu consome livros, sei lá, filmes, algo que te mantém, então, assim, no equilíbrio, ou é algo já natural, né? Nasce assim, como é que é? Porque é uma dificuldade de muita gente. É estudo. Não é muito filme, não é muito série nem nada. É livro mesmo. Livro físico, estudo. Eu sento lá, tipo, meia hora. Eu não tenho tanto tempo, mas meia hora todos os dias eu sento, coloco um auricular lá pra nada me interromper e fico lá. Leio e anoto. Tipo, um livro eu passo, às vezes, 2, 3 meses lendo, porque não é ler pra ter quantidade. Acumular, né? É ler por qualidade. Às vezes eu leio uma página ali e várias anotações. Eu estou absorvendo o que tem ali, o que ele tem para ensinar. Inclusive, atualmente eu estou lendo Os Segredos da Mente Milionária, que é muito importante porque não é no sentido financeiro. Ele fala sobre as nossas travas mentais, ele fala sobre as limitações e coisas que a gente absorve da nossa família. As principais pessoas que limitam a gente, infelizmente, é os nossos pais. É coisas que eles dizem, é como eles viveram, é as repetições que eles fazem. Isso faz a gente travar muito. Ter crenças. É, Eu as falo crenças. muito sobre isso também. E eu tive também várias dessas para quebrar, inclusive. Muitas dessas. Porque assim, se você for parar para pensar, dentro da minha família, eu sou a única empreendedora lá de casa. Então eu já vim quebrando um padrão de pessoas que passaram a vida inteira trabalhando para outra pessoa. E eu vim bater os 2 pés no peito e dizer assim, não quero trabalhar para ninguém. Não recriminando quem trabalha, tudo bem também, porque a gente, depois de um tempo, a gente começa a entender que cada um de nós tem um propósito, que cada um de nós tem uma mentalidade, cada um de nós tem algo diferente um do outro, e tá tudo certo. Não recrimino ninguém que esteja diferente de mim. Sim. Mas eu, particularmente, dentro da minha família, fui meio que a ovelhinha negra de não ir por onde todo mundo foi. E é um desafio. E você quebrar crenças dói. Você descasca, assim, muito para você chegar lá. E é uma das coisas que as pessoas, às vezes, não entendem também, e eu falo isso nas minhas consultorias, é que, às vezes, elas chegam pensando assim, que um livro é um milagre. Essa conversa com Deilane é um milagre. Não. E eu sempre falo, não, eu não sou milagreira. Eu sempre brinco assim, eu não sou milagreira. O que eu faço aqui é te dizer exatamente o que está te travando, exatamente qual tipo de emoção você está nutrindo, quais são as crenças que você está nutrindo, e o resto, olha, estudo, o resto é mão na massa, é movimento, porque dinheiro é movimento também. Disciplina é muito importante. Tu aprendeu a ser disciplinada ou tu já era também? Eu não sou disciplinada. Eu tive que aprender a ser. Eu não sou disciplinada. Eu sou procrastinadora. Eu tenho a habilidade de conseguir fazer as coisas. Então, tipo, se eu deixar pra última hora, eu sei que eu vou conseguir fazer. Aí eu sempre deixo. O excesso de confiança. Né? E eu sempre deixo. E é muito, tipo, é muito mental. Se tu sabe que tu consegue, tu vai e consegue. Realmente, o que tu pensa, tu atrai. Isso. Então, eu sei que eu consigo fazer as coisas, aí eu sempre deixava para a última hora. Mas aí, ser disciplinada melhorou muito, porque aí me poupa tempo. Aí, no tempo que eu poupo ali, eu consigo fazer 1000 outras coisas. Um livro que me ensinou a ter disciplina foi O Poder do Hábito. É importante ler também. Muito bom. E terapia, tu faz também ou já fez alguma vez? Ou não? Tu também foco total, sem terapia, sem privilegiada, terapia. Sanidade mental em dia. Ok, pior que ok. Nossa, okay. Muito bom, viu? Eu faço terapia. Já não tô tão assim, porque eu faço todo mês, ela tá lá, bora Deilane, eu vamos sim, com certeza. Às vezes a gente tem aquelas quedas, né, de autoestima, humor, né? de humor. Mas aí é só, tipo, se reconectar contigo mesmo e falar assim, mano, hoje tá não ruim deu. Por quê? Tá mal por quê? O que tá faltando aí?
Nada. Então bora, levanta, vai trabalhar, vai fazer outras coisas. Vai fazer teu corre, que senão não faz. E ter disciplina é importante porque tu não tem muito tempo pra ficar se lamentando. Ai, tadinha de mim, ficar na coitadolândia. Não tem tempo. Tu sabe que tu tem coisas pra fazer e tu segue tua rotina. Nem pessoas conseguem te atrapalhar, porque tu tem tua disciplina. Tu não vai perder tempo com contatinhos se tu tem algo pra fazer. Nossa, e isso eu tava falando hoje pra senhora que faz minha unha. Eu tava falando assim, não tem coisa melhor na vida do que você focar em você mesmo. Porque embora a gente tenha essa necessidade, que nós somos seres humanos, é claro, a gente tem uma necessidade de estar com outras pessoas, a gente vive em coletividade, eu também não estou falando aqui para a gente se colocar dentro de um quarto e cuidar só da gente, não é isso. A gente vive em sociedade, mas a gente não pode pegar o problema de ninguém pra gente, a gente não pode viver pelo outro, a gente não pode ser tão dependente do outro. Sempre que você pensar em alguma coisa que aconteceu de ruim com você, determinadas situações, é porque de alguma forma Tinha outra pessoa envolvida. Ou seja, você jogou energia em alguém, não em você mesmo. Teve uma consultoria que eu fiz esses dias que eu falei assim, se você estivesse jogando essa energia toda que você colocou para resolver o problema de fulano, tivesse colocado em ti, o teu problema estava resolvido. E a gente não percebe, e é incrível isso, porque a gente não percebe quando pensa que não, nossa, eu gastei tanta energia com isso, sendo que não é necessário. E então aí vem o conselho, né? Realmente tu falou muito real. Não coloque energia em ninguém. Não coloca tua expectativa em ninguém. Coloque em você mesmo que ninguém perde. O que tu perder ainda é mínimo. Nada. Não é porque tá tudo em ti, tu voltou pra ti. Justamente. E falando em sonhos, já que a gente está falando sobre essa questão da mentalidade, teus sonhos, tu tem sonhos para ti, de daqui X anos eu quero estar nesse lugar, faturando esse aqui, tanto para você como para os Cervezitas, como é que tá os seus planos? Eu tenho muitos planos, eu não sou uma pessoa limitada, graças a Deus. Eu penso Bem sonhadora. grande, sonho alto, mas com os pés no chão. Eu faço o que eu tenho que fazer agora, porque o meu objetivo eu já sei qual é, e o que eu tô fazendo atualmente é para chegar nesse objetivo. E agora, Jássio, pra gente encerrar, porque senão a gente fica aqui o dia todo. Pode acreditar que a gente fica o dia todo. Eu queria primeiro falar, antes da pergunta, de falar quem foi o vencedor. Quem será? Eu queria dizer que eu gosto, falando do ambiente em si, eu sempre gostei da ideia dos Cervezitas. Eu sempre achei muito personalizado. E quem te conhece sabe que tem muito de ti também, tem muito da Adri dentro dos Cervezitas, mas eu sempre achei muito cheio de identidade e assim, eu sempre admirei muito também. Então vou aproveitar até para te falar que te admiro demais. Obrigada. Admiro vocês. Vocês duas também eu acho muito legal isso, porque vocês são amigas e conseguem ser sócias, não é todo mundo que consegue isso. Não é todo mundo que tem esse privilégio de ter um amigo que tem essa força também. E eu sempre quis dizer isso, mas acho que faltou um pouco de oportunidade, mas aproveitando que a gente está aqui, eu realmente tive essa ideia e estou aqui porque gosto, e estou aqui porque vejo um potencial muito grande, tanto em vocês, como também no espaço como um todo, na ideia de negócio como um todo, que é interessantíssimo, como outras que tem aqui em Carutapera, que com certeza, quem sabe eu tiver a oportunidade, a gente não faz, né, uma conversa como essa. Vamos lá para a pergunta. Quem ganhou por criatividade mesmo, a gente chegou num consenso aqui, eu e a Jace e nosso bastidor aqui, nossa filmmaker. Cadê a filmmaker? Aparece filmmaker. Foi a @nmartins. Ela perguntou qual feedback mais inesperado ou diferente que vocês já receberam de um cliente. Cara, esse é legal porque não foi nem a pessoa diretamente pra gente. Minha amiga Carlina é vacinadora, e aí ela tava no trabalhinho dela, e chegou uma moça lá com a filha, e a filha foi vacinar, e a menina tava chorando muito, muito. E aí a mãe dela, pra consolar, falou assim, não chora, filha, que mais tarde eu te levo nos Cervezitas. Mentira! Juro. E aí, tipo, isso me pegou muito e me emocionou, porque é justamente o que a gente quer. A mãe usou os Cervezitas pra consolar, porque provavelmente a filha gosta muito, a filha deve pedir pra vir. Então, tipo, ela já tá criando memórias.
E é justamente o que a gente quer. A gente quer um ambiente acolhedor para as pessoas criarem memórias e terem momentos assim. Memórias afetivas. Que Exatamente. bacana. Eu tenho uma também que eu conheço, uma pessoa que vinha aqui com a irmã dela e sempre que ela sente falta da irmã dela, ela tá aqui. Eu acho isso super bonitinho também. Ai, por que será? Mas eu acho extraordinário isso de causar um impacto emocional nas pessoas, sabe? E eu acho que todo empreendedor devia buscar isso. Na verdade, devia não, é quase obrigatório você buscar isso. Porque a atenção das pessoas está cada vez mais reduzida. Então, quanto mais você chegar no coração dela, mais fácil ela volta, mais memórias ela cria sobre você, mais ela repete o seu nome em outros lugares. Então, dissemina uma informação que é super importante e é algo orgânico, totalmente barato, assim, entre aspas. E eu acho engraçado também porque a gente não tem nada aqui que é tipo infantil, sabe? Que leva pro lado infantil. A gente não tem uma cama elástica, não tem. Só que muitas crianças adoram aqui. Tem mães que vêm com os filhos e elas saem daqui falando assim, ela queria muito vir aqui. Ontem mesmo aconteceu um caso desse. A gente se sente muito feliz porque, imagina, essa criança lá no futuro ela falar assim, eu tenho memórias da minha infância que eu ia em tal lugar com minha mãe. E os Cervezitas existindo lá, até lá, e tipo, vamos em tal lugar porque eu tenho muitas memórias da minha infância lá. Quase que caiu numa live. Sério, gostei muito. São histórias que a gente sabe, assim, por exemplo, tu contou agora a história da tua amiga, tem a história que a Carlinha contou, mas deve ter outras que a gente não sabe, né? Então a gente tá tocando as pessoas sem e sem elas precisarem comunicar pra gente. Mas sabe que isso é muito legal, porque a gente encontra realmente propósito. Primeiro que eu já ouvi falar que propósito é servir. Você serve alguém, você encontra seu propósito quando você serve alguém algo que você gosta de fazer, por exemplo. Então, vocês já encontraram um propósito. E aí vocês veem isso disseminando, realmente acontecendo, tocando as pessoas. É algo que vocês aí já pode vir a segunda parte, que é, além de descobrir, é ser orgulhar do propósito. Sim. Eu vivo isso hoje, eu já vivi mais. Teve um tempo que dava aulas no Laércio. E lá as crianças eram muito carentes de atenção. Então eu sempre dava o meu melhor para elas. E esses dias eu ouvi uma cartinha que um deles me escreveu. E eu guardo ela até hoje. Eu acho isso muito bonito, porque não era sobre o dinheiro que eu tirava de lá. Era sobre o quanto eu fazia aquelas crianças se sentirem bem. E eu acho que é a mesma sensação. Não vamos falar mais sobre isso, Tô emocionada. Então, eu gostei muito. Também espero que as pessoas tenham gostado também. Vou encerrar aqui. E pra gente encerrar, a Jace vai falar uma frase que ela leva com ela pra acordar de manhã. Não, querida, bora trabalhar. Uma frase que eu sempre levo comigo é que o universo de cada um cabe dentro do saber dele. E é o que eu quero dizer com isso. Que é importante tu estudar, tu aprender e tu jogar, tu colocar a cara a tapa mesmo pra viver. Porque senão, quando tu for seguir teu caminho, as portas não vão se abrir. Porque as portas só se abrem para quem tá em movimento. As portas só se abrem para quem tá em movimento. E quem tá em movimento incomoda os acomodados. Totalmente. Queria muito falar isso, mas... Enfim, gostei demais. Esse foi o nosso papo de milhões aqui. Eu amei fazer. Espero que vocês gostem. Foi babado. E coloca aqui, curte, comenta. Se tiver uma outra pergunta que vocês pensaram, elas não fizeram essa, eu quero saber agora. Manda aqui embaixo nos comentários, no Instagram. Segue a gente no Instagram, @Cervezitas, @Deilane, Lacera Deilane. Vão lá prestigiar nossos papos bem intelectuais, nossos trabalhos, o trabalho da Jace, o meu. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.